A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero lembrar a todos vocês que se faz presente em nosso meio, nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus. Que você não seja motivado pela minha palavra a dizer um amém quando você sentir vontade. Um glória a Deus, um aleluia. Mas que o Espírito Santo te incomode você aí, na hora que Ele estiver falando propriamente com você, e você não se meça e diga glórias a Deus, aleluia. O Espírito Santo pode estar do teu lado, sentado e falando com você, amém? O título dessa mensagem, que Deus falou muito comigo nesta semana, depois de 3 velórios que eu estive no final da semana passada, Deus, através do seu Espírito Santo, me incomodou e chegou a me acordar durante uma noite. Eu poderia me atrever a dizer assim, que o Espírito Santo me deu de dedo e falou assim: você vai pregar essa palavra. E eu falei, mas naquela hora eu fui que nem Jeremias, mas Senhor, eu não sei nem falar. Ele falou assim: você vai. E aí, numa conversa com o pastor Ricardo, ele disse: você vai. Então aqui estou, por misericórdia de Deus e por ordem do Espírito Santo, a trazer essa palavra. E eu quero estar compartilhando com vocês, com esse título, uma reflexão sobre a vida. Vida que todos nós temos. Vida que Deus nos deu. Vida que é para nós vivermos a vida. A questão é como viver. A questão, o que eu estou fazendo da vida que Deus me deu? Como eu estou conduzindo a minha vida? E a minha vida reflete na vida dos meus filhos. A minha vida reflete na vida dos meus vizinhos. A minha vida serve de ferramenta para Deus na sua obra. O que você tem feito da sua vida, que Deus te deu? Ela está sendo útil para você mesmo? Ela está sendo útil para os outros? Ela está sendo útil para o reino de Deus, para a pregação da palavra? Quero que vocês leiam comigo Eclesiastes capítulo 12, versos de 1 a 7. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas das músicas se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volta à terra como era, e o Espírito volta para Deus que o deu. Amém. Esta passagem, escrita pelo então rei Salomão, segundo dizem o homem mais inteligente daquelas épocas, talvez não seria hoje, pois se ele pegasse um computador na sua frente, não saberia nem como ligar. Mas para aquela época era o homem mais inteligente, segundo diziam. E quando Salomão escreve esta carta, eu começo a imaginar que ele estava na varanda do castelo, sentado numa cadeira de balanço, fazendo uma reflexão da vida.
E ali eu imagino que essa reflexão eu já fiz, e você talvez em algum momento de sua vida, sentado em algum lugar, você começou a pensar pelos caminhos que você andou, as coisas que você fez, quais foram as coisas que deram certo na tua vida, quais as coisas que deram errada, e você começa a matutar, pensar o que você devia ou não devia ter feito nessa vida. Muitos dizem assim: eu queria ter 18 anos hoje, ou eu queria ter esse conhecimento que eu tenho hoje quando eu tinha 18 anos. E todos nós paramos e fazemos um balanço das nossas vidas. Quer me parecer que o rei Salomão, fazendo esse balanço, ele resolveu escrever essa carta em tom de poema. E ele traz nessa carta um foco. E ele lembra que o importante na nossa caminhada é lembrar do Criador. Ele elenca como primeiro grau de importância nós lembrarmos de quem é Deus. Afinal de contas, ele, em outras palavras, ele poderia dizer: nós não somos um filhote de cruz credo com qualquer coisa. Ele está dizendo: você tem um Criador, e esse Criador é Deus. Você não é um Zé Ninguém, você não veio nesse mundo por acaso. Deus não te fez para você enfeitar o mundo, para você passar pelas ruas ornando e para que as pessoas te apreciem, mas você veio para essa terra com um propósito, porque existe um Criador. Você não é resultado da explosão do Big Bang, e você também não é da geração do macaco. Você não se parece com o macaco, você não anda como um macaco, você se parece com Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Rebeca Manais, existe um Criador que te fez. Você não está aqui nesta terra por acaso. Você tem um Criador. É a primeira coisa que Salomão coloca aqui: lembra-te do teu Criador. Durante essa semana, carregue consigo no seu peito essa frase: eu tenho um Criador. Deus me fez. Eu sou importante para Deus. O que Deus quer de mim? Lembrar do Criador é muito mais do que carregar um crucifixo no peito, um adesivo no carro, uma imagem pendurada na sala. Mas lembrar-se de Deus é que Deus é uma criação, Ele é uma obra. Nós somos uma obra assinada por Deus. Ninguém nessa face da terra reivindicou a autoria de que Ele foi o nosso Criador. Apenas Deus assumiu essa autoria. E juntamente com essa lembrança, o rei Salomão traz o dilema. Nós precisamos lembrar, mas junto com a lembrança tem um dilema. O dilema é quando lembrar. E ele coloca aqui 3 possibilidades de que você deve lembrar de Deus. 3 episódios da sua vida onde você deve lembrar de Deus. E ele coloca aqui, depois lá no final dessa carta, que se não lembrar de Deus, tudo que Ele fez na vida foi vaidade. Se Deus não estiver presente na tua vida, o resto é vaidade. O dinheiro que você ganha é vaidade, as conquistas que você tem é vaidade, tudo é vaidade. As mulheres, os bens, os troféus, a fama, o sucesso, sem Deus não vale nada. Ele conclui que tudo é vaidade. Não importa se você é rei, ele era rei. Ele está dizendo: não importa se você é o Lula, se você é o Temer, não importa se você é o Barama, o Obama, não importa se você é o Trump, tudo é vaidade, nada mais do que vaidade. Se você não se lembrar de Deus, tudo será vaidade. Normalmente o ser humano, quando jovem, acha que buscar Deus é muito cedo. Os que são adultos, ele já não tem mais como buscar Deus, porque ele está envolvido em alguma coisa muito séria, ele não tem tempo para Deus. Mas quando a pessoa está velho, ele diz: eu até quero buscar Deus, mas eu não consigo. E assim a vida vai levando, como diz
O poeta carioca Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, ô vida, leva eu. E a vida vai levando, e ele vai se envolvendo com os tropeços dessa vida e nunca lembra de Deus. Lembrar de Deus consiste em buscar, consiste em obedecer, consiste em adorar. Jesus encontra com uma mulher à beira de um poço, uma mulher samaritana, e ali ele deixa bem claro para ela o que é lembrar de Deus, o que é buscar, o que é adorar a Deus. João 4:23, ele diz para ela, depois de uma longa conversa: mas a hora vem, e é agora, e em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque o Pai quer que você lembre dele assim, adorando. Porque o Pai quer de você uma adoração. Porque o Pai não quer que você esteja trabalhando lembrando que existe um Deus. Você sabe quem é Deus? Sim, Deus fez o mundo. Você sabe quem é Deus? Sim, Deus, Ele é o Pai de todas as coisas. Não é assim. Deus quer que você lembre dele adorando, adorando. Adorar não é ter um crucifixo, uma imagem, ou cantar, ouvir a igreja, mas é adorar com o coração, de alma entregue. Salmo 51:17, há um coração contrito, não desprezará, contrito e arrependido, não desprezará, ó Deus. Coração contrito, coração arrependido, não desprezará, ó Deus. É assim que se adora, com o coração, espírito e em verdade. Adorar não é só receber. Senhor Deus, eu estou com dor de cabeça. Senhor, eu estou com dor nas costas. Senhor, o dinheiro acabou. Senhor, a comida não tem no armário. Isto não é adorar. Adorar é dar e receber. Você tem direito de receber, recamanai, mas antes você tem que buscar, antes você tem que se prostrar, antes você tem que recanar e que adorar, recanamai. Antes você adora, depois você recebe. Adorar é buscar, primeiro receber depois. 2 Crônicas 7:14, me lembro, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome vier me buscar, me adorar, orar, jejuar e se arrepender dos seus caminhos maus, aí eu sararei a terra. Busque e receba. Ajoelhe-se, recanai nos pés do Senhor e receba. A primeira ideia que o rei Salomão deixa para nós, que nós devemos lembrar na reflexão da vida, é lembrar do Criador na mocidade. O versículo 1 é bem claro: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Samuel teve um chamado na mocidade, se tornou o profeta de Deus. Davi adorava a Deus com a sua harpa, e Deus o alcançou e ele foi consagrado o segundo rei de Israel. Jeremias estava lá e Deus o visitou, dizendo: Jeremias, eu quero que você seja profeta entre as nações. E ele disse: Senhor, eu não sei nem falar. Ele disse: eu falarei, eu te enviarei, você vai. Ele era ainda jovem, ele falava assim: eu era tão moço. Daniel, no esplendor da sua juventude, foi subtraído de sua casa, tirado do aconchego do seu lar, do carinho da sua mãe, do suporte do seu pai, e foi levado à marra para a Babilônia. Não lhe perguntaram se ele queria, contudo ele adorou a Deus, e dizendo: não me contaminarei com as finas iguarias do rei. Ele adorou. Você vai ser honrado. Daniel foi honrado. Você vai ser honrado se você tiver uma proposta séria no teu coração. Deus quer te usar como usou Daniel. Deus quer te usar como usou Davi, como usou Samuel, como usou Jeremias. Mas você precisa adorá-lo, porque você é jovem. Todos esses aqui eram jovens. A outra circunstância que eu vejo para si buscar a Deus na mocidade, eu penso que o rei Salomão devia
na sua reflexão, falando com ele mesmo: ah, se eu tivesse lembrado de Deus ainda na mocidade, eu tinha evitado tantos desgastes por esta vida, tantos buracos que eu me enfiei, tantos relacionamentos desnecessários que eu tive, tantos dinheiros que eu gastei, tantas festas que eu fiz. Por que na mocidade? Porque você vai evitar sofrimentos futuros, casamentos infelizes, dinheiros gastos à toa, sofrimentos não programados, mas que ele vem com a caminhada da vida. Aquele que busca com vigor, com entrega, com adoração ainda na mocidade, ele pode evitar muitos transtornos ao longo da sua vida. A maioria das armadilhas se encontra na fase da juventude. Os envolvimentos que requer os jovens o afastam de Deus. É um namoro que embebeda, é um trabalho que tem que viajar, é um esporte que não te sobra tempo, é uma faculdade que rouba o seu tempo, e lá tem outras amizades tão bacanas que você acaba se esquecendo de Deus. É na mocidade onde estão os maiores perigos para se afastar de Deus. Quanto mais cedo você adorar a Deus, se entregar a Deus, menos erros você vai ter, menos sofrimento. Sem contar que essa paixão, quanto mais cedo entra no teu coração, você vai ter mais tempo para divulgar a palavra do Senhor. Você vai ter mais oportunidade, melhor do que oportunidade. Eu quero dizer, você vai ter o privilégio de pregar a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. O Espírito Santo mexeu com você agora. Não precisei dizer, posso ouvir um amém? Mas o Espírito Santo te disse, fala amém, fala um glória a Deus, porque Ele está falando com você. A busca vitoriosa para o jovem, ela começa em Jesus. Na juventude nós tendemos a buscar os estudos, os namoros, os negócios, os empregos, enfim, tantas as coisas nós queremos conquistar. Mas Jesus diz em Mateus 6,33, o que Ele disse em Mateus 6,33? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Jovens, em primeiro lugar, o reino de Deus. Toda aquela lista de prioridades que você fez, esquece, rasga, joga fora. Deus já sabe, está escrito no livro dele. Busca Ele, que depois Ele te entregará. As demais coisas te serão acrescentadas. Você não precisa correr atrás, você não precisa se desgastar. O Senhor vai trazer nas tuas mãos o melhor marido, a melhor esposa, o melhor emprego, o melhor negócio, a melhor casa, a melhor vila, o que você quer morar. Deus vai te trazer na tua mão, tenha certeza disso. Amém. Opa, está funcionando. Deixa eu tomar um gole d'água. A segunda reflexão que o Salomão traz para a reflexão sobre a vida é lembrar do seu Criador quando se tem saúde. Lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Dias sem contentamentos, quando envelhecemos ou adoecemos, normalmente pessoas assim têm a sua força diminuída. Mas a sugestão é: não recorra a Deus quando você estiver debilitado, mas recorra a Deus porque você é habilitado. Quando você recorre a Deus porque é habilitado, você diz assim: eis-me aqui. Mas quando você chega a Deus debilitado, você fala assim: Senhor Deus, me socorre, Senhor. O que você quer dizer? Eis-me aqui, Senhor, ou me socorre, Senhor. Eu prefiro dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? Deus não vai desamparar aquele que está necessitado, mas Ele perdeu o privilégio de dizer: eis-me aqui.
Que você possa durante essa semana pensar também, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Você que cantava e não canta mais. Você que orava e não ora mais. Você que visitava e não visita mais. Você que sonhava e parou de sonhar. Você que tinha fé e perdeu a fé. Ei! Deus não sumiu, não se apagou, Ele está te esperando, Ele está te ouvindo, Ele não foi embora, Ele está aqui. Volte a cantar, volte a dançar, volte a visitar, volte a pregar, Ele quer que você faça a obra dEle. Não fuja, porque Deus precisa de você para que a obra dEle seja entregue, a palavra seja entregue. Deus precisa de você. Não espere ficar debilitado. Ele vai te socorrer, mas venha antes. Antes que venham os maus dias. Antes que venham os maus dias e não tenho nele contentamento. A pessoa vive uma vida inteira sem contribuir, sem procurar a Deus. E aí ele busca a Deus. É mais ou menos aquele que nunca pagou o talão do INPS. Mas quando as coisas vão de mal a pior, ele procura um advogado e diz: eu quero me aposentar. Primeira pergunta: você já pagou o INPS? Não. Então você vai ter que esperar tantos anos e você vai receber, só um pouquinho. Você vai se tornar um pensionista do INPS. Você quer ser um pensionista de Deus? Receber só um pouquinho? Só aquela cura, aquelas dor nas costas que você falou: pastor, ora minha dor nas costas. Ai, pastor, estou com uma dor no joelho. Pastor, as coisas lá em casa estão tão difícil. Dá para o senhor orar? Meu marido está um caos. Meu filho está perdido. Sumiu e só anda aprontando. Dá para o senhor me dar uma pensãozinha de oração para mim? Eu vim aqui buscar uma pensão. É isso que você vai fazer se você não buscar Deus o quanto antes. Você vai ser um pensionista do Senhor. Mas Deus diz que tem mais para você do que você imagina. Deus tem muito mais para você. Diga: eis-me aqui, Senhor, em qualquer momento. Para de dizer que você é novo demais. Para de dizer que você é velho demais. Para de dizer que você não sabe falar. Para de dizer que você não tem coragem. Você não vai fazer nada, quem faz é o Senhor. Eu tinha vergonha de vir dar um testemunho aqui na frente, mas o Senhor tem me trazido para pregar a sua palavra. Eu achava, eu não tinha capacidade, mas o Senhor tem me capacitado. Você tem capacidade, todos aqui estão convocados a servir o Rei dos Exércitos, e Deus tem um lugar, uma vaga para você, nesse quartel-general de Deus. Deus tem um lugar para você neste lugar, Deus tem um espaço para você. Você pode dizer: agora eu vou pedir. Você tem coragem de dizer a palavra eis-me aqui? Quem pode dizer eis-me aqui? Eis-me aqui, Senhor. Está assumido o compromisso, agora você não escapa mais. Agora você está pego, quero ver. À noite o Espírito Santo vai te visitar. Não vai pegar no teu pé não, ele vai pegar no teu coração, na tua imaginação. Ele vai te incomodar. Ele está dizendo: você assinou um contrato comigo, agora você tem que cumprir aquele contrato. Onde você está? Lembra do Samuel? Samuel assinou um compromisso dizendo que queria fazer a obra, e ele estava lá no quarto dele, deitado, com os pés para cima, com a mão assim, estava sem sono. De repente ele escutou uma voz: Samuel. Ele levanta e vai lá e fala para o Eli, que era o chefe: Eli, o que foi, Samuel? Você me chamou? Não te chamei não, eu devo estar meio doido. Voltou a dormir, ficou pensando, escutou: Eli. Olha, Samuel. Eli, você me chamou? Não? Tem certeza? Não, você está doido, vai deitar. Na terceira vez, ele está lá deitado de novo, escutou: Samuel, Samuel, Samuel. Esse Eli está de brincadeira comigo. Isso é hora de brincar? Ô Samuel, ô Eli, que isso? O Eli se tocou, falou: peraí, já sei o que é.
quando você escutar de novo a palavra Samuel, você diz: eis-me aqui, Senhor. Ei, o Senhor vai te acordar qualquer dia desse e vai falar teu nome. Ei, Samuel estava deitado e ele escutou: Samuel. Ele deu um pulo. Eu imagino, eu estou aqui, esse é meu, não é da Bíblia. Eu imagino que ele deu um pulo e gritou: eis-me aqui, Senhor. Cuidado na hora que você for pular, vê se não tem um abajur do lado, um fio para desenroscar e sai tropeçando, e alguém diz: você está doido, rapaz? Mas você vai escutar uma voz por esses dias falando: fulano, fulano. Você vai dizer: levanta e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Eu fugi do papel e Deus falou tudo agora. Eu já nem sei onde que eu parei aqui. Deus me atrapalhou aqui no negócio. Eu gastei tanto tempo fazendo isso, Ele intrometeu em tudo e me tirou eu do foco aqui. Mas vamos lá. Busque a Deus antes, verso 2 de Eclesiastes, capítulo 12, verso 2. Busque a Deus antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. Às vezes eu digo assim, o que me intriga em Salomão, que até para dar uma chicotada ele é romântico, até para bater ele floreia para dizer. Ele está dizendo nessas palavras, parece que complexa, mas ele está dizendo assim, ó: no dia em que tremerem as guardas da casa, ele está dizendo: o dia que fraquejarem as suas pernas e os seus braços, e não tiverem forças, e a coluna doer. Quem tem problema de coluna aí, diga amém. Eu tenho, amém. Então, tem dia que você não aguenta nem agachar para pegar um negócio no chão que te dói a coluna. Antes que as colunas doam, antes que os dentes se tornem fracos, ou você não tenha nenhum dente, antes que você enxergue pouco ou não enxergue nada, antes que o apetite vá-se embora e nem vontade de comer eu tenha. Isso aqui é a tradução do que o Salomão falou ali. Quantas vezes uma voz de Deus te incomodou? Quantas vezes essa voz te incomodou dizendo: buscai-me, volta. Para onde você está indo? Você está se perdendo? Volta. Lembra-te do teu Criador. Lembra quando você era moço? Lembra quando você era moço? Você cantava no louvor. Leca mais te. Lembra? Lembra? E Deus fala para você: lembra? Lembra aquele dia que você foi na igreja, o pastor pregou um negócio e você falou: eu vou fazer assim, você esqueceu? Lembra? Lembra o quanto Deus tem te chamado? Lembra? Lembra? E o Senhor fala assim: quantas vezes essa voz um dia falou no teu ouvido: ó fulano, me busque mais. Ó fulano, me procure. E hoje, nesta noite, neste santo lugar, eu poderia dizer: marquei um encontro com Deus, e Ele fala com você: volte, busque-me, e você me encontrará. Eu tenho algo muito bom para você. Você está muito apático. O Senhor quer ter um envolvimento com você. O Senhor quer te envolver. O Senhor quer ter algo mais com você. Não é você que quer, é Ele que quer. Você não precisa querer, até o querer efetuar é de Deus. É Ele que quer. Isaías 55:8 diz: busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Parafraseando tudo isso aqui: busca o Senhor enquanto você tem saúde mental para raciocinar. Busque o Senhor enquanto você tem saúde física, que você pode até caminhar, se for o caso, para ir até o Senhor. E o terceiro momento
em que Salomão reflete nessa reflexão da vida, e essa talvez a mais doída de todas, é: lembra-te do teu Criador enquanto você é vivo. Eclesiastes 12:7 diz assim: antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à morte, junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Percebam que até para falar da morte, o Salomão floreia. Até para falar de quem morreu, ele fala de uma forma assim, vamos chamar de bonita. Um dia eu quero chegar lá, ser assim que nem o Salomão, falar desse jeito. Não sei se o povo vai entender. Antes que se rompa, até para falar da morte, ele é elegante, o Salomão. O que aconteceu? Rompeu o cordão de prata, quebrou o copo de ouro, despedaçou o cântaro. Tudo isso são diferentes formas de você falar assim: faleceu, acabou, não tem mais jeito. Eclesiastes capítulo 9:5 diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Nem tampouco eles têm participação de nada que se faz debaixo do sol aqui na terra. A sua memória jaz no esquecimento. Ódio, amor, mágoa, tudo se foi. Eles não se lembram e também não se comunicam com ninguém aqui na terra. O que você tiver que fazer para uma pessoa, faça enquanto estiver vivo. Ame ela, visite ela, diga palavras de salvação e vida eterna para ela enquanto ela estiver viva. Não adianta fazer o culto de 7º dia para ela, que ela não vai resolver. Não adianta orar pela alma dela. Não adianta acender uma vela por aquela pessoa que já se foi. Tudo que for preciso fazer por uma pessoa, Jesus, visita, Senhor, nesta noite. Você tem que fazer. Ame o seu pai, ame a sua mãe, ame o seu filho, ame seus irmãos, ame seus amigos, ame aquele que mora do teu lado, mesmo que ele tenha um comportamento arredio contra você, mas você ame no seu coração e peça a Deus uma oportunidade para você falar de Deus para aquela pessoa. Mas antes de tudo isso, ame a si próprio, busque a Deus enquanto se pode achar, se aproxime dele dizendo: eis-me aqui. Deus tem algo para fazer neste mundo. O mundo está um caos. Politicamente o Brasil está um caos. O mundo está um caos. Guerra por todo lado no Oriente Médio. A homossexualidade está sendo ditadora na nossa sociedade. As mídias estão querendo mandar neste mundo, querendo ser o protagonista da vez. Mas o príncipe deste mundo, das nossas vidas, o rei de nossas vidas é o Senhor Jesus. É Ele que é o nosso foco. É nele que está a nossa vitória. E é Ele que nos conduzirá a Deus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembra-te do teu Criador, sempre, na mocidade, na meia-idade, na velhice. Pois vai chegar dias que, quantas vezes nós vimos, quando a gente vai nos hospitais, pessoas em cadeira de rodas, pessoas que não conseguem falar, que não conseguem andar. Talvez muitas daquelas pessoas, quando eu passo por elas e vejo, essas pessoas, eu acho que não conheceram a Deus. Eles talvez conheceram de ouvir falar, mas nunca estiveram com Deus, porque faltou alguém que catasse na mão deles e levasse eles para conhecer a Deus. Talvez alguém pregue o evangelho para ele naquele dia, ele aceita Jesus, mas ele vai dizer: pena que domingo eu não posso ir no culto, porque eu estou de cadeira de roda, não tem quem me leve.
Pode ser que tenha um que tenha muita saúde, mas a cabeça dele já bateu pino, e ele nem vai ouvir o que é Deus, ele vai dar risada, e a palavra não vai entrar no seu coração. Pode ser que tenha algum cego que você pregue a ele, e ele entenda, ele chore, mas ele diz: eu não consigo ir porque eu não enxergo. Verso 7 diz que uma coisa é certa: o pó volta à terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Nos 3 velórios que eu tive essa semana, o último, a Sirlene, prima da Marina, e a irmã dela se faz presente aqui, a Solange. Obrigado pela visita, Edson Solange. A irmã da Solange foi para o banheiro, 46 anos, foi tomar um banho, festou o dia inteiro com a família, foi para o banheiro tomar banho. Ela estava demorando, o marido notou a demora dela, chamou, ela não respondeu, ele arrombou a porta, ela já estava caída. Deus a levou. Qual é o dia? A ideia que se tem é que você nasce, vira criança, vira adolescente, vira jovem, que você vai ser adulto, que você vai ser meia-idade, depois você se torna velho, depois se torna idoso e depois morre. Mas a morte não encaixa nessa cronologia, ela não tem dia e hora. A morte vem como o ladrão da noite, quando menos você espera. E Deus diz: procure estar preparado. Reflexão sobre a vida. Nesses 3 velórios que eu fui, e alguns deles, principalmente no último, Solange, eu via o nosso primo Claudemir, que horas e horas ficou ali na beira do caixão, olhando para nossa querida prima que se foi. Não consigo imaginar o que passou na mente dele, mas eu posso tentar imaginar a saudade daquele que se foi, né, Nice? Dias sem aquela pessoa. Mas muitas pessoas estão morrendo e não sabem o caminho, porque existe um caminho para chegar até Deus. Lembra que Felipe perguntou para Jesus: qual é o caminho? Ele disse: eu vou preparar lugar para vocês, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Muitas pessoas não estão no caminho, e nós precisamos ajudá-las a chegar ao caminho. E a hora que nós estivermos, que não seja a nossa reflexão na beira de um caixão, mas que nós olhemos para os nossos amigos enquanto eles estão se embriagando, que nós olhemos para aquele que está se drogando, que nós podemos olhar para aquele que está se envolvendo com coisas erradas. Ei, tem um caminho para ser seguido para chegar ao Pai, é Jesus de Nazaré, e nós somos convocados. Hoje você assinou um contrato para ser um soldado de Cristo nessa caminhada, de levar esse evangelho que salva a vida. Você vai ser um salva-vida, um bombeiro de Cristo, um soldado de Cristo, para levar a verdade até essas pessoas que estão se perdendo por esse mundo. Eu com o pastor Ricardo temos visitado as pessoas, e nós fazemos convite, nós cantamos, nós oramos, e a pessoa fica na alegria, e ela fala: domingo eu vou. Não veio, pastor. Dos 6 que nós falamos, esse vai, está ali, ó, o lugar dele. Mas nós não vamos desistir. Você não vai desistir. Você já está no caminho, ou será que não? Ou você só tem lembrado de Deus, do teu Criador? Mas será que você está engajado nesse exército do Criador? Adorando, mas não adora só para você não, oh, aleluia. Não, adorar é sair, chamados para fora. Jesus disse quando ele foi para o céu: e sereis minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judéia, em toda a Samaria e até nos confins da terra. Eu imagino que se ele tivesse aqui em Londrina, ele diria para você: você vai ser minha testemunha aqui no centro, lá no 5 Conjunto, lá na Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, aonde teu carro conseguir chegar, você vai ser a minha testemunha.
Não tem limites para você ser um soldado de Deus. Você está lembrando de Deus? Leva essa lembrança para aqueles que estão precisando. E que eles não cheguem no período da morte e não tenham encontrado. Nós vamos ter uma canção que o Eduardo vai colocar agora. E você reflita nessa canção. Porque a vida tem um fim. E no findar do labor desta vida, o que te espera?